Hora de falar sobre o São Paulo com muita polêmica e sufoco. São Paulo está na fase de mata-mata, mas com um gol aos 54 minutos do segundo tempo. Só para descrever um pouquinho do que foi o jogo do São Paulo contra o Ituano, Tricolor abre o placar em relação ao time da casa. Era um São Paulo melhor, com mais oportunidades de gol. Chega ao primeiro gol de abertura do placar, sofre o gol do empate. E aí, o torcedor do São Paulo vai relembrando vários dos acontecimentos e das campanhas e dos resultados ruins colecionados ao longo do Campeonato Paulista, né? Ainda chega ao gol do 2-1, gol que colocaria o São Paulo na próxima fase. E aí, só para vocês entenderem o cenário do segundo tempo. São Paulo vencendo, o Novo Horizontino batendo a Portuguesa, 2-0, e o São Bernardo vencendo o Mirassol por 2-0. Com esses resultados, São Paulo não poderia empatar com o Ituano, porque se empatasse, ficaria abaixo do Novo Horizontino com 22 pontos e do São Bernardo com 21. São Paulo, que tinha 19, em caso de empate, iria para 20. E a gente foi percebendo que o São Paulo no segundo tempo jogou com o regulamento debaixo do braço. Não quis correr riscos, não quis se expor contra o Ituano rebaixado, time horroroso, que tinha marcado apenas 3 gols em toda a competição. Foram 2 diante do São Paulo que fizeram com que o time de Itu terminasse com 5 gols marcados. O Carpini foi irritando o torcedor de uma maneira a ponto de, aos 81, no caso, na reta final da partida, 37, deixa eu só pegar o tempo direitinho, só para não passar a informação errada. Aos 36 do segundo tempo, o Carpini tira o Caleri e põe o Diego Costa. Foi a substituição que, especialmente nas redes sociais, acabou com o moral do treinador São Paulino. Ele tirou um centroavante para pôr mais um zagueiro, convidando o Ituano a atacar. 2 minutos depois, o Diego Costa toma um cartão amarelo e aos 44 sai o gol do Ituano. 2-2, resultado que eliminava o São Paulo em plena fase de grupos, e aí acabou por acontecer, meio que naquelas obras do acaso, o gol São Paulino, pressão do Tricolor, oportunidades criadas, depois de uma defesa, o Juan sofre pênalti, o árbitro em campo não marca o pênalti, é chamado pelo árbitro de vídeo, e aí acaba fazendo a sua correção aos 54, ou seja, com 9 minutos de acréscimo, o Lucas Moura, que nos tempos antigos era chamado de Marcelinho, acaba chamando a responsabilidade, cobra o pênalti e garante a vitória por 3-2 do São Paulo e a classificação como o primeiro do grupo. São Paulo e Novo Horizontino se enfrentam no Morumbi na próxima rodada. Importante contar que o torcedor do São Paulo, mesmo com a vitória, elegeu o Carpini como grande culpado. E para mim é uma análise correta. São Paulo de 2024 é tecnicamente melhor, temos de peça também, foram contratados vários jogadores importantes, mas é um São Paulo que caiu demais de produção, um São Paulo que regride a cada partida e vai se arrastando nas partidas. O empate contra o Guarani foi desastroso. A vitória, da forma como foi conquistada diante do Ituano, também algo que chama demais a atenção. São Paulo correu riscos e vai precisar melhorar demais seu futebol para não ser eliminado pelo Novo Horizontino. A impressão que eu tenho é de que a presença do Carpini à frente do São Paulo é uma questão de tempo. Porque o que achar do São Paulo, que eu acho que é o único time que briga com o Palmeiras para mim? Primeiro que se o São Paulo jogar contra o Novo Horizontino não passa do jeito que jogou com o Ituano, vai ter muita dificuldade. Verdade. Vai jogar no Morumbi com a sua torcida, mas tem que jogar bola. Se jogar o que jogou hoje, principalmente no segundo tempo, vai ter muita dificuldade com o Novo Horizontino, que deu trabalho pro Corinthians, deu trabalho pro Santos. Ganhou de todo mundo. Ganhou de todo mundo. Aliás, deu baile no Santos. Deu todo mundo. Eduardo Batista, o treinador. Eduardo Batista, excelente trabalho. O Rômulo, que já vai pro Palmeiras. Isso, já acertou. Tá jogando muita bola. E o São Paulo teve muita dificuldade contra um time rebaixado, o pior time do campeonato. Só ganhou um jogo. Tinha feito 3 gols no campeonato inteiro. Só ganhou do Corinthians. Só ganhou do Corinthians lá no começo. Meu Deus do céu. E o Carpini, assim, eu acho que ele é bom treinador, ele já fez bom trabalho. Ele vai ter... Eu não vou dizer aqui que ele não dá para saber se ele vai ser bom treinador ou não vai, se ele vai vingar, vai ficar muito tempo no São Paulo. Ele vai ter dificuldade para continuar no São Paulo, isso eu falo pela cultura do futebol brasileiro. Eu vou fazer aqui uma crítica ao Thiago Carpini e não sei se vocês concordam. Não, que ele tem que cair, claro que não. Ninguém tá falando de cargo, nada. Agora, eu vou voltar a um assunto que eu falei lá no começo do programa e agora o Flávio tá aqui também pra gente abrir o debate. Não pode o São Paulo, com o time que tem, com a grandeza que tem, fazer 2-1 contra o Ituano e recuar do jeito que recuou. Aí não dá pra gente aceitar e achar que isso é normal. A gente tá falando do Ituano, o lanterna do campeonato. O Ituano tinha 6 pontos até esse jogo contra o São Paulo, quase fez 7, quase.
porque esse jogo quase termina empatado. O Ituano só tinha vencido um jogo, lembrança aqui do Bruninho, que tinha sido contra o Corinthians. O único jogo que o Ituano ganhou no campeonato, que foi contra o Corinthians. O resto, 3 empates. Outro detalhe, gols marcados pelo Ituano no campeonato, 5. 1 no Corinthians e 2 no São Paulo. Olha isso. Olha isso. Dos 5 gols marcados pelo Ituano, 2 foram marcados hoje. Ele tinha 3 gols até o jogo de hoje. E aí não dá pra achar normal o Thiago Carpini botar o time todo pra trás como ele botou, e aí em algum momento do jogo ele mereceu se lascar, pô. Se o cara não tem coragem pra jogar pra frente contra o Ituano, ele tem que saber que ele não é mais o treinador, com todo o respeito ao Água Santa. Mas não tem o gigantismo do São Paulo. Ele não é mais o treinador do Água Santa. Ele tem que ser aquele cara que, quando ele vai pegar time menor, ele tem que se impor, ele tem que jogar pra frente, ele tem que saber que hoje ele comanda um time gigante, o maior campeão mundial aí da história do futebol brasileiro, e que tá querendo voltar às suas fases de conquista. Então não dá. Eu não sei o que vocês acham. Eu acho um absurdo ele recuar do jeito que ele recuou o time do São Paulo quando estava 2-1. Flávio, você que estava comentando o jogo. Olha, do jeito que o jogo estava, ele foi uma prevenção. A coisa estava ruim. Porra, mas ele não tem que mudar, não tem que fazer. Pois é, mas estava lá e cá. E o São Paulo em nenhum momento dominou a partida. Esse é o ponto. O São Paulo teve muita dificuldade. Um pontinha lá, o Vinícius, o pontinha direita, ele meteu um rolê em cima do Wellington desde o começo do jogo. O São Paulo em nenhum momento foi melhor que o Ituano. Esse resultado, ele condiz com o que foi o jogo. Foi um sufoco. O time de São Paulo não é um time confiável. Não é um time confiável. Ele joga de igual para igual com o Palmeiras e joga de igual para igual com o Ituano. Jogou de igual para igual, Pilato. Em nenhum momento. Então, quando todas as bolas que chegavam, que vinham pelos lados do campo, todas estavam entrando na zaga de São Paulo. Todas. E aí o que ele faz? Mete um terceiro zagueiro. Vou segurar aqui para ver se pelo menos a bola alta não entra. Impressionante como o time do São Paulo teve dificuldade nessa bola alta. E isso não dá pra gente culpar o Carpini. Vai fazer o quê? O que ele tem, o que ele pegou, já pegou o bonde andando. Então acho que se trouxeram o rapaz para trabalhar, dá um tempo para ele. Entendo o que você fala, lógico. Teoricamente seria isso. Mas na prática. Porque ele tem que saber que agora ele é técnico de time grande. Mas na prática ele salvou o time grande de sair do campeonato. Ele acabou. Não, aí não. Não dá para elogiar o trabalho dele hoje. Não estou elogiando, só estou dizendo que ele fez um jogo com prevenção. Mas ele levou o gol, Flávio. Ele levou o gol. Mas fez também. É porque depois encontrou o gol. Mas vai fazer o quê? O time do São Paulo, ele não é confiável. Olha, o São Paulo quanto tempo sem ganhar. Isso tem sido assim, tem sido um sufoco. São Paulo não sobra em campeonato nenhum. Não é só com ele. Tem sido assim, tem sido uma dificuldade tremenda. Então, acho assim, como ele é um técnico jovem, né? Vai ter mais dificuldade de ter respaldo. Mas eu acho que não sei se o Dorival teria feito coisa melhor. O time do São Paulo é um time limitado, é um time que você não consegue confiar. O jogador de São Paulo parece que não tem confiança no próprio time. Gente, mas eu não acho hoje o time limitado. De verdade, eu acho um time bom. Pode ser limitado na forma de jogar. Mas é um time bom hoje, o time do São Paulo. É bem mais ou menos, né? Ele tem dificuldade com todo mundo. Ele perde jogos em casa. Ele não é um time confiável. É um time... Ele faz assim, ó. Ele é um time completamente irregular. E desde sempre, não é de agora, não. São Paulo é um time extremamente irregular faz muito tempo. Então... Vocês não acham que vale uma crítica ao Carpini nesse fato de ter recuado tanto no jogo de hoje? Eu acho absurdo, mas tudo bem, eu sou o mais eufórico da Segura 2-1, tá tudo certo. A bola tava passando, o Pilado, toda hora na área, ele meteu mais um zagueiro. E aí o São Paulo toma gol desse jeito também, pelo amor de Deus, 3 zagueiros, pô. O que ele pode fazer? São Paulo jogando com 3 zagueiros, com um time que tinha feito até então 4 gols no campeonato. E toma gol. Culpado o técnico, você entendeu? Quer dizer, é duro, cara. Cadê os jogadores do time? Não, o time não é ruim, tá. Então como é que toma gol com 3 zagueiros dentro da área, com os laterais recuados naquele momento? Pelo amor de Deus, né? Uma coisa que eu acho que hoje no jogo, as mudanças dele eu acho que não foram boas. Não é só essa última, acho que ele foi deixando o time muito pesado. Quando ele tira, por exemplo, ele tira o Igor Vinícius e o Ferreirinha, bota o Rafinha e o Rames Rodrigues, ainda mais num gramado horroroso, que é duro, mas aí você tem que tomar decisões. Hoje não era um jogo para o Rames entrar.
porque não tinha a menor condição de jogar naquele gramado. Assim, um jogador como o Rames Rodrigues, um cara mais técnico, um cara que não é forte fisicamente, assim, é um cara que tem de problemas físicos, por isso que ele não é titular do time, e que joga com a bola no chão, um jogador muito técnico. Não era um campo para ele entrar. Mas aí entra o negócio de um técnico jovem, de um jogador que todo mundo quer ver jogar, mas aí tem que tomar decisão. Eu acho que hoje não era um jogo para o Rames entrar. Ele tirou o Ferreirinha, que era um cara rápido, né? Um cara para puxar contra-ataque. O time foi ficando muito pesado. O próprio Igor Vinícius é um lateral que é mais rápido, que chega no fundo. Rafinha também é um cara técnico e está voltando de lesão. Acho que o time foi ficando muito pesado, foi ficando com muita dificuldade. O time que, quando está com Rafinha e Rames, era um time mais para ficar com a bola, mas naquele gramado estava difícil de ficar com a bola, de tocar a bola. E aí o Ituano, mais na força, foi chegando, se aproximando. Aí acho que bateu um certo desespero, meteu um terceiro zagueiro, mas o time continuou vulnerável. Aliás, o São Paulo ele tomou 12 gols em 12 jogos. O São Paulo tem uma média de 1 gol sofrido por jogo. Isso tem sido um problema, que até o time está fazendo gol. O número de gols marcados é bom do São Paulo. E até tem um bom saldo de gols. Ficou na frente do Novo Horizontino no saldo, mas toma gol quase todo jogo. Isso é um problema. Bola aérea é terrível. A bola aérea defensiva para o São Paulo é terrível. São Paulo toma no alto, os adversários conseguem levar vantagem quase sempre. E o Valentim sabia disso, ele meteu um monte de bola e quase todas entraram. A bola aérea defensiva do São Paulo está muito complicada, mesmo tendo acho que um dos melhores zagueiros na bola aérea, que é o Arboleda. Quando ele não joga é pior ainda, que teve alguns jogos que ele não jogou, que o time tomou gol de cabeça de tudo que é jeito. Então ainda, assim, é um time que tá longe ainda de estar ajustado. É um time que ainda está faltando bastante coisa. Impressionante. Então, difícil. Acho que sim, tem coisa para melhorar e tal, mas o trabalho dele começou há muito pouco tempo para se culpá-lo, para colocá-lo no rol dos culpados. Eu não coloco. Uma característica bem marcante desse time já de algum tempo, de uns 2 anos para cá, mais ou menos, assim, é um time que, quando ele está totalmente mobilizado num jogo, isso normalmente nos grandes jogos, nos clássicos, no mata-mata, vai ter a Libertadores esse ano. Assim, é um time que é um adversário complicado para qualquer um, tanto que ele faz jogos com o Palmeiras muito equilibrados, e é um jogo que a mobilização é grande. Fez uma final com o Flamengo e conseguiu vencer, fez os confrontos com o Corinthians. O time ganhou esse ano em Itaquera, ganhou na Copa do Brasil do ano passado. É um time que, quando está mobilizado para um jogo, está 100% focado. É um time chato, um time duro de ser batido, mas não é um time, assim, de regularidade, assim, em jogos médios, assim, que são jogos na maior parte do tempo. Não é sempre que você vai conseguir chegar no mata-mata, e não é todo jogo que você vai estar 100% focado que você vai conseguir ganhar. Em 2022, o São Paulo também focou nos mata-matas e não conseguiu ganhar nenhum dos dois. Chegou numa semifinal e numa final. Não foi mal, mas perdeu a final e perdeu da Sul-Americana pro Del Valle e a semifinal pro Flamengo. Ano passado também foi um time melhor nos mata-matas e conseguiu ganhar a Copa do Brasil. Na Sul-Americana caiu para a LDU. Então é um time que, quando está focado 100%, ele é muito forte. Mas quando ele não está 100%, assim, e aí não é nem de sacanagem, é o jogo mesmo. Tem jogo que você é clássico, você tem um outro ambiente, outro clima. Nos jogos comuns, é um time que tem muita dificuldade, é um time que sofre contra quase qualquer um. No Brasileiro, que é regularidade. Ano passado ele ficou em 11º e só ganhou um jogo fora de casa. Então é um time que precisa estar muito inteiro, assim, muito focado para conseguir competir contra os melhores, mas não é sempre que vai estar assim, e aí ele se enrola até contra times mais fracos. Eu mandei aqui pro Kaique, tá, uma imagem que eu vi aqui na TNT, né? É na TNT que eu vi essa imagem do Carpini, eu acho que depois do último gol, mostrando o ouvido assim pra torcida. E mostra o número 1, que seja, primeiro lugar. Ah, é? É porque ali era... Porque ele mete aqui, ó. Ele bota a mão no ouvido, tipo assim, vai, porque ele devia estar sendo xingado adoidado. Parece que era a torcida do Ituano que tá tirando sarro. Mas ali era, como se dizia lá no meu bairro, carça de veludo ou bunda de fora. Ou estava eliminado ou era primeiro, não tinha meio termo. Quando ele faz o gol, ele mete o... Tô classificado e em primeiro. Foi isso aí. Eu achei também que era alguma coisa, algum estresse com a torcida do São Paulo. Então era a torcida do Ituano, era a torcida do Ituano que estava atrás dele, enchendo o saco, tirando o sarro e tal, né? E ele foi lá e... Aí os jogadores falaram, deixa quieto, pô, já classificou, deixa quieto. Mas ele devia estar num estresse terrível, né? Porque ali ele estava bem ameaçado, né? De pressão, não do cargo. Não, acho que seria um absurdo. Agora, sobre o Carpini, né? Ele está sendo muito criticado nas redes sociais. Por isso, exatamente o que a gente disse aqui. Que ele tira o Luciano e coloca 3 zagueiros. Sim.
Ele tira o Luciano, coloca 3 zagueiros, e aí eu tô recebendo aqui, vendo que tem muitas críticas sobre o Carpini. Merece críticas, Bruno, pelo momento recente, porque ele recebeu muito elogio. A gente tem que ser justo. Quando ele chegou, ganhou, chegou ganhando tudo, quebrando o tabu, sendo campeão, muitos elogios. Hoje ele merece alguma crítica? Eu acho que, por enquanto, em 13 jogos, né, que teve o da Supercopa, o São Paulo jogou mais mal do que bem no comando dele. Acho que ele merece tempo para trabalhar, para tentar fazer esse time evoluir, mas o time jogou. A maioria dos jogos foram ruins. Tem muito exagero quando tem alguns jogos. O jogo Palmeiras e São Paulo no Mineirão foi um jogo bem ruim, né? Foi um 0-0 num jogo travado aí, ganha nos pênaltis, aí há o exagero lá pra cima, né? A vitória em Itaquera, que era um tabu, pegou um Corinthians numa fase terrível, mas ok, jogou melhor, fez o dele e conseguiu vencer. Mas a maioria dos jogos são ruins. A maioria dos jogos do São Paulo nessa temporada foram ruins. É um time que não se acertou, ele tá buscando, você vê que todo jogo ele até muda um pouquinho a maneira de jogar, ele já tentou jogar com 3 zagueiros, contra o Palmeiras até funcionou bem naquele dia, que foi a semana passada. Hoje estava um revezamento Luciano e Lucas pelo lado. Fica claro, com o Dorival já era assim, que o Lucas hoje não é mais um ponta, né? O Lucas é um jogador que joga por dentro, como um segundo atacante, né? O Lucas não é mais um ponta direita. Então, o Lucas não fica totalmente à vontade ali. Então, às vezes, tentam adaptar para trazer o Lucas para dentro. Mas o Luciano também joga por dentro, o Rames também joga por dentro. Então, fica um pouco mais difícil. O Rato faz muita falta, que não jogou hoje. Então, ele está buscando um time, ele ainda não achou. Ainda a maioria dos jogos foram ruins.